Você está ouvindo uma ministração da comunidade cristã de Três Coroas. Que essa mensagem possa edificar a sua vida. Irmãos, como o Gia falou, a ideia do tema do retiro do final de semana, a ideia era falar sobre unidade, né? Até que sejamos um. E, como ele também falou, Deus conduziu de uma forma de expressar esse até que sejamos um, de uma maneira um pouquinho diferente. E eu tinha programado aqui também para a gente falar um pouco sobre unidade da igreja hoje, e nós vamos falar um pouco sobre isso, mas eu também entendi que a gente poderia abordar isso de uma maneira um pouquinho diferente. E eu quero começar compartilhando com vocês um princípio da palavra de Deus que às vezes não é usado quando se fala sobre unidade. E que me ocorreu nessa semana, enquanto que eu meditava nessa palavra e tentava entender ou buscar de Deus o que Ele queria nos falar nessa manhã. E eu queria que tu abrisse tua Bíblia em Eclesiastes 4. É um texto bem conhecido. Normalmente é um texto que é muito usado em casamentos, como temas para casamento. Mas eu gostaria de usar ele hoje para a gente falar um pouquinho sobre sermos um, estarmos juntos. Eclesiastes 4, 9 e 10 diz assim: é melhor ter a companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se, mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se. Outra versão que talvez seja mais lembrada e conhecida, né? É melhor serem dois do que um. E eu gostaria de partir desse princípio para nós pensarmos um pouquinho e conversarmos um pouquinho sobre como é precioso nós vivermos em comunidade. Vivermos juntos, estarmos juntos. Eu tenho certeza que vocês, toda essa galera, quando chegou na sexta de noite, a maioria não se conhecia. Ontem pela manhã, estava todo mundo ainda assim bem quietinho, não se manifestava muito. A Alice até ofereceu aqui um chocolate para quem fizesse uma determinada dinâmica ali, e foi difícil alguém que foi lá buscar o chocolate. Vocês acreditam nisso? Acredita nisso, Xanda? Não teve voluntário para ir atrás de um chocolate. Eu fiquei horrorizado. Eu disse pro Jean, nem por um chocolate. Mas foi muito legal ver que ontem à noite o ambiente já era completamente outro. Talvez porque vocês começaram a se conhecer um pouco melhor, tiveram um pouco mais de liberdade para falar, para se expor, né? E é assim mesmo. À medida que nós andamos juntos, nós começamos a conhecer uns aos outros, a gente começa a criar hábitos e liberdade que a gente não tem com estranhos. E aqui o texto de Eclesiastes, de Salomão, né? Ele diz que é melhor ter a companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Se um cair, um amigo pode ajudá-lo a levantar-se, mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se. Então, na verdade, Salomão está abordando esse aspecto de que não é bom andar sozinho. Não é prudente andar sozinho. Não é benéfico andar sozinho, bem pelo contrário. E quando a gente pensa de como Deus pensou na criação do homem, ele já detectou isso logo lá no início da criação. Vocês vão lembrar que Deus diz, ele olha para Adão e dentro da conversa que Deus Pai, Filho e Espírito Santo estavam tendo lá durante a criação, ele diz, não é bom que o homem esteja só. E foi onde ele decidiu fazer Eva e dar Eva como esposa para Adão. Mas o princípio é esse, não é bom andar sozinho, não é bom estar sozinho, não é bom tentar desenvolver ou pensar que a gente vai conseguir desenvolver algo sozinho.
Porque Deus não nos pensou para viver sozinho. Deus pensou em nós e nos criou para viver em comunidade. E esse princípio, irmãos, ele se aplica em todas as áreas da nossa vida. Como eu falei antes, nós mesmos usamos esse texto lá no nosso casamento e muitos casais usaram esse texto como um tema para o casamento. E não só um tema, mas por acreditar nisso, né? Que é melhor serem dois. E isso se aplica perfeitamente no casamento, isso se aplica perfeitamente na vida familiar, isso se aplica na igreja, nos relacionamentos entre irmãos, isso se aplica nos ministérios. Não é bom andar sozinho. Quando a gente pensa em termos de ministério, às vezes a gente pensa, ou serviços dentro da igreja, às vezes a gente acaba sendo muito individualista, porque a gente pensa no meu serviço dentro da igreja, no meu ministério dentro da igreja. E esquece que para que esse ministério tenha êxito, para que esse ministério cresça, ele precisa andar com os outros ministérios. Ele precisa andar em companhia de outros. Porque foi assim que Deus pensou. Quando a gente pensa como Deus fala e entende a unidade, a gente percebe que Deus ele decide fazer todas as coisas na unidade, partindo dele próprio. Deus, Pai, não criou todas as coisas sozinho. Não, foi uma companhia da Trindade, entre Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Uma pequena comunidade de Deus criou todas as coisas. Então, nós precisamos valorizar muito o que é a unidade, valorizar muito esse princípio que Salomão nos ensina, que é melhor serem dois do que um, ou é melhor ter companhia do que andar sozinhos. E isso se aplica em todas as áreas de nossa vida e também em todas as estações de nossa vida. Desde a criança, ela precisa ter a companhia dos pais. E assim por diante, o nosso desenvolvimento como indivíduos, nosso desenvolvimento como pessoas, faz parte do nosso desenvolvimento saudável nós não andarmos sozinhos. Um dos maiores problemas dessa era, desse tempo que nós estamos vivendo, e talvez a doença que mais tem afligido pessoas é a depressão. E a depressão é algo que faz a pessoa, entre outras coisas, né, faz a pessoa se isolar. Então ela tende o isolamento, ela tende a ficar sozinha. E a gente sabe que a cura para a depressão não é estar sozinho. Isso é uma situação, é um caso, né? Mas na nossa vida, no nosso dia a dia, não é bom andar sozinho. E aí, quando a gente pensa nos dias que nós estamos vivendo, nos dias difíceis que nós estamos vivendo, e nos dias que ainda virão, que também vão trazer as suas dificuldades, os seus desafios, a gente percebe que cada vez mais é importante nós estarmos andando em comunidade, com irmãos, com pessoas nas quais nós podemos confiar. Que são diferentes de nós, sim, são diferentes. E essa que é a beleza da unidade, porque ela não é uma uniformidade, a unidade ela não é ser todo mundo igual, pensar igual, fazer as coisas do mesmo jeito, ou se vestir da mesma forma. Não, a unidade ela é rica porque existe uma diversidade. A própria Trindade de Deus expressa isso. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. São três que atuam de formas diferentes, mas a sua essência é uma só. A sua vontade é uma só e o seu propósito se expressa de uma única forma. Mas os três atuam de maneiras diferentes. Então, a partir desse modelo, que é o modelo perfeito da unidade, é que nós também devemos aprender a andar em comunidade. Somos diferentes. Não concordamos em tudo. Nunca vamos concordar 100% em tudo, porque nós somos pessoas diferentes umas das outras. Mas nós precisamos ter em mente que nós precisamos de quem está do nosso lado e andar perto daquele que está do nosso lado. Esse andar junto, esse andar perto, vai trazer seus desafios também. Nós vamos dar conta que à medida que nós nos conhecemos, quanto mais nós nos conhecemos, nós também mais vamos ver os defeitos um do outro.
mais desafiador vai ser andar junto. Mas quando a gente tem como uma revelação esse princípio de que eu não devo e não posso e não fui criado para andar sozinho, então eu também vou aprender a pagar um preço para andar com o diferente, com aquele que não é igual a mim, que não pensa exatamente como eu, mas do qual eu preciso, e ele também precisa de mim. Quando a gente pensa na vida da igreja, a gente lembra Paulo nos ensinando que o corpo de Cristo é feito de muitos membros, mas é um único corpo. E quando a gente pensa na unidade, às vezes a gente cai no erro de pensar que nós precisamos desenvolver algo ou criar algo para que aconteça a unidade. Quando, na verdade, Paulo nos ensina em Efésios 4 que a unidade é do Espírito e ela já nos foi dada pela graça. E ele nos ensina lá que nós devemos nos esforçar para preservar a unidade que é do Espírito. Então não é algo novo a ser criado. É um modelo que já existe na Trindade de Deus. É um modelo que ele expressou na sua criação. E ele deseja que nós andemos nessa unidade. Todos os propósitos que Deus tem para cumprir, ele não vai cumprir na individualidade de um ou de outro. Todos os propósitos, o que diz respeito à história de Deus, para onde Deus está levando a sua história, ele não vai fazer nada sem que seja na unidade. Ele quer um único corpo, que é a igreja. Ele quer uma única família. Ele quer um único templo do Espírito Santo, que somos nós. Tudo que Deus vai fazer, tudo que ele vai operar, todas os desenvolvimentos até chegar no fim da história, que a gente encontra lá em Apocalipse, ele vai fazer na unidade. Por isso que nós precisamos aprender a andar juntos, mesmo sendo diferentes. Amém? E eu queria entrar num texto também, agora o Gia citou, João 17, para nós vermos o privilégio que nós temos e para onde nós estamos sendo convidados para entrar no que diz respeito a ser um, a andar juntos, até que sejamos um, né? Como era o tema do retiro. Em João 17, 20, todo o capítulo de João 17, nós temos Jesus orando. E então, num primeiro momento, ele ora ao Pai a respeito dele mesmo. Depois ele ora ao Pai a respeito dos discípulos que estão com ele. E a partir do versículo 20, Jesus está orando ao Pai a respeito de todos aqueles que ainda viriam a crer nele. Ou seja, lá mais de 2000 anos atrás, Jesus orou por mim. Jesus orou por mim. Jesus orou por ti. Tu já parou para pensar nisso? Jesus orou por ti, por mim. E a oração dele é muito específica nesse sentido, no texto que a gente vai ler agora. A minha oração não é apenas por eles, ele estava se referindo aos que estavam com ele, pelos quais ele já havia orado. Peço também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles. Ou seja, se nós cremos em Jesus, a partir da mensagem do Evangelho, a partir daquilo que nós aprendemos na palavra de Deus, então é a mensagem dos apóstolos e dos profetas, ou seja, nós já somos essas pessoas pelas quais Jesus estava orando aqui. Para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu estou em ti, que eles também estejam em nós. Para que o mundo creia que tu me enviaste, dê-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, como nós somos um. Eu neles e tu em mim, que sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste, assim como amaste a mim. Então, no início do texto, Jesus está orando e ele diz para que todos, o pedido de Jesus é para que todos sejam um, para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim, eu estou em ti, que eles estejam em nós. Ou seja, o que Jesus está orando aqui? Ele está orando para que todos aqueles que creem tenham acesso ao mesmo tipo de unidade de relacionamento que havia entre Deus Pai e Deus Filho.
Ou seja, nós estamos sendo convidados não para um relacionamento qualquer ou para uma reunião de unidade qualquer. Nós estamos sendo convidados para dentro da reunião da unidade do Criador. Nós estamos sendo chamados para dentro do mesmo nível de relacionamento que havia entre Deus Pai e Deus Filho. Tanto que Jesus diz assim: Pai, como eu estou em ti, tu está em mim, que eles estejam em nós, ou seja, sejam colocados para dentro de nós. Esse é um nível de relacionamento que pelo qual Jesus estava orando, e ele nos ofereceu, ele nos oferece, e ele conquistou esse nível de relacionamento pela obra que ele fez na cruz. Se a gente for pensar, como eu posso entrar para dentro dessa unidade? Eu não consigo entrar. Não seria possível acessar a unidade que está entre o Pai e o Filho. Não existia possibilidade disso. Mas a cruz proporcionou essa possibilidade. Quando nós olhamos para a cruz, nós cremos na obra da cruz. Quando nós olhamos para Jesus e tudo o que aconteceu naquela cruz, e cremos que ele verdadeiramente é o Filho de Deus, e pela fé nós recebemos a graça que nos foi dada através do sacrifício do Filho, a partir desse momento nós temos acesso ao relacionamento da unidade. E a partir do relacionamento que nós temos com o Pai e com o Filho, Jesus está no Pai, o Pai está no Filho. E nós estamos neles, como? Jesus estando em nós. Jesus vive em nós. E é porque ele vive em nós é que nós podemos andar em unidade. É porque ele vive em nós é que essa palavra de Eclesiastes é real, ela pode se tornar prática na nossa vida. Vivemos não mais sozinhos, mas uns com os outros. E a gente vê que dentro daquilo que Salomão escreveu, ele mostra que andar juntos tem alguns benefícios. Por exemplo, proteção. Um protege o outro, um suporta, um cuida do outro. Ele fala, se um cair, o outro vai ajudar a levantar. Ele fala de força, dois resistem a um inimigo que um sozinho não é capaz de resistir. Ele fala sobre perseverança. E eu sempre lembro o texto de Hebreus 10, 25, quando Paulo chama a atenção, ou o autor de Hebreus chama a atenção da igreja, dizendo, olha, cuidado, não é bom que vocês deixem de congregar como é costume de alguns. E aí ele diz assim, é muito importante que vocês estejam juntos para se encorajar, tanto mais que o dia do Senhor se aproxima. Então, essa perseverança que nós precisamos ter para andar como na vida cristã, para andar até o final da história e sermos um daqueles que Jesus chama de vencedor, nós não vamos conseguir andar, fazer esse trajeto sozinhos. Nós precisamos uns dos outros. Precisamos andar juntos, mesmo sendo diferentes, mesmo não concordando em vários aspectos, mas o fundamento da unidade é o Evangelho, e nesse nós concordamos e precisamos concordar. A gente lembra que o corpo de Cristo, o mesmo corpo humano foi desenhado para os membros andarem juntos. É impossível meu braço andar sozinho sem estar ligado no corpo. Assim, é impossível nós andarmos sozinhos como cristãos sem estar conectados, ligados à igreja. Mas isso é mais profundo, porque às vezes nós pensamos que se nós estivermos participando de um grupo, participando de uma reunião da igreja, participando de um evento da igreja, isso já é o suficiente para nós estarmos andando nessa unidade com Deus, ou uns com os outros. Mas, na verdade, isso é um pouco mais profundo. Porque não adianta nós estarmos juntos se nós não estivermos conectados a Jesus, que é o cabeça. Em Colossenses, Paulo nos diz que Jesus é o cabeça da igreja, que é o seu corpo. Então, existe um corpo no qual nós estamos conectados. Mas não, se esse corpo, ou se eu estiver conectado a um grupo de irmãos, mas a minha vida não estiver conectada com Cristo, eu posso ser um membro que está conectado ali naquele grupo sem vida. Se eu não estiver conectado com Cristo, eu vou ser um membro sem vida. Então, irmãos, eu acho que isso é uma coisa muito importante para nós pensarmos. Em João 15, Jesus ele fala sobre a videira e os seus frutos.
E ele fala várias vezes lá, na ocasião, ele diz: aqueles que permanecem em mim e eu permanecerei neles. Então nós precisamos permanecer em Cristo. Estar conectados a Cristo. E isso joga por terra aquela igreja simplesmente institucionalizada, ou a religiosidade. Nós precisamos andar uns com os outros como um único corpo, porém, a partir de um lugar, conectados com Cristo. Se nós não estivermos conectados com Ele, nós também não vamos estar cumprindo esse aspecto tão fundamental da vida cristã, que é a unidade. Então, a partir da nossa vida conectada com Cristo, nós andamos juntos como um único corpo, porque estamos conectados com o cabeça, que é Jesus. Faz sentido para vocês? Então, algumas coisas de unidade prática. Às vezes a gente fica falando sobre unidade, tá, mas o que isso significa? Como eu posso viver em unidade? Né? É só sentar, vir todos os domingos no culto e sentar do lado do meu irmão. Aí às vezes tem umas canções que eu vou lá e abraço ele. É isso que significa unidade? Unidade significa ir em todos os encontros da igreja na casa ou participar de todos os retiros que vão acontecer. Isso simplesmente é unidade? Não, isso são aspectos que a unidade pode ser expressa, sim. Porém, existem várias formas de nós expressarmos a unidade e vivermos em unidade. Por exemplo, celebrar a vitória um do outro. Eu lembro que um dia a gente estava reunido lá em casa e tinha um grupo de irmãos reunidos e naquela noite veio, um deles convidou um outro rapaz para ir participar conosco no grupo. E quando ele chegou, ele tinha trocado de carro. E ele chegou, e aí a pessoa que tinha convidado, ele viu que ele tinha trocado de carro e disse assim: que legal, tu trocou de carro. E eu lembro que era um grupo só de rapazes, todo mundo saiu lá fora, e a gente rodeava o carro, e olhava, e era um carro bonito, e a gente se alegrou com ele. Se alegrou, literalmente se alegrou. Disse: parabéns, que legal, que bom que tu conseguiu. Aí depois a gente voltou, esteve junto ali, leu a palavra, oramos juntos. Vocês sabem o que impactou aquele rapaz naquela visita que ele fez lá no grupo que a gente estava reunido? Sabe o que impactou ele? É como nós tínhamos nos alegrado por uma conquista dele. Ele disse para o rapaz: nunca ninguém festejou comigo uma coisa que eu conquistei. Nunca. Então, às vezes, são coisas tão pequenas, né, irmãos? Mas quando nós temos consciência do que é ser um, se o meu irmão está alegre, eu devo me alegrar com ele. Se ele está triste, eu vou ajudar ele na tristeza dele, vou me entristecer com ele. Se ele está pesada a carga dele, eu vou me colocar embaixo para ajudar a carregar. São aspectos de nós expressarmos a unidade. Chorar com os que choram, caminhar juntos nos processos. Cada um de nós aqui está vivendo um processo na vida, tem alguns que estão vivendo processos bem difíceis. Então a gente pode se colocar de uma maneira empática e por amor, junto com esse irmão, para andar nesse processo. Às vezes é um processo de perda, um processo de luta, um processo de enfermidade, enfim, tantas coisas que acontecem na vida cristã, que acontecem na vida de quem ama Jesus. Ao contrário do que muitas vezes é falado, vem para a igreja que tudo vai dar certo. Não adianta. Vem para a igreja porque tu precisa estar conectado com o corpo de Cristo, mas eu te garanto uma coisa, nem tudo vai dar certo. Nem tudo vai dar certo. Até porque o sofrimento que muitas vezes nós passamos nos processos faz parte do nosso desenvolvimento como filhos de Deus. A dor mexe e forma o nosso caráter. As dificuldades nos forjam, nos moldam. O fogo que vem para queimar, ele também vem para purificar. Então, quando nós andamos juntos, nesses processos, nós podemos encorajar uns aos outros. Porque às vezes o processo é difícil, a gente desanima, a gente fica chateado, a gente fica triste, e vem aquele questionamento: será que vale a pena estar junto com a igreja? Será que vale a pena servir a Jesus? Será que vale a pena viver a vida cristã? E eu posso te garantir, sim, vale a pena. Porque Jesus é o único caminho que nos leva, que nos dá a vida eterna. Ele é a própria vida eterna. Mas no processo tem dificuldade. Então, como é bom quando a gente tem o entendimento de que nós somos um único corpo,
Porque quando o meu irmão está sofrendo, eu posso sofrer com ele. E não tem problema nenhum com isso. Eu posso chorar com ele. Não tem problema nenhum. Eu posso me alegrar com ele. E é interessante que, às vezes, nós temos mais facilidade, por causa da nossa natureza carnal, né? Nós temos mais facilidade de chorar com o que chora do que de sorrir, do que festejar, ou nos alegrar com o que está alegre. Já aconteceu isso contigo? Às vezes, chorar com quem está chorando, sofrendo, às vezes a gente tem aquela empatia. Mas às vezes a gente vê alguém que está alegre e a minha condição naquele momento não é de estar alegre, porque a minha situação, o processo que eu estou vivendo não está legal. Aí eu tenho dificuldade de me alegrar com meu irmão. Mas e se eu me alegrar com ele? Será que isso vai fazer... Será que isso vai operar também no processo que eu estou vivendo? Provavelmente sim. Porque é a própria vida de Cristo se manifestando ali. Um outro aspecto que é bem importante, que a gente vê que atua no meio da unidade, é quando nós conseguimos abrir mão da nossa vontade para fazer uma vontade maior, para fazer, ou abrir mão de um projeto pessoal para que o projeto do todo ganhe evidência. Isso também faz parte do que é ser um. Romanos 12:5 diz assim: nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo. Então, irmãos, indo já aqui para o final, se a gente pudesse pontuar se a gente pode, né, pontuar algumas coisas que falam a respeito da importância de não andarmos sozinhos, mas andarmos em companhia, ou de termos e usufruirmos da unidade que vem a partir da nossa conexão com o relacionamento com a unidade de Deus, entre eles, né? Entre Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. A gente vê que essa unidade, ela não é opcional. Nós somos criados para viver em comunidade. Eu posso até escolher viver sozinho, mas eu não fui criado para isso. E eu não vou conseguir desenvolver a minha vida na plenitude daquilo que Deus espera para a minha vida, vivendo sozinho. O relacionamento ou a unidade, ela nunca é superficial, é algo muito profundo. E não é algo que se aprende numa reunião, num culto, é algo que se aprende andando junto. Andando junto. Uma coisa que é bem importante a gente entender, que a unidade, ela não é uma produção humana, ela é algo que Deus fez, é a essência dele e ele compartilha isso com o homem. Quando ele cria o homem, ele convida o homem para estar com ele. Quando o pecado acontece, o homem é separado da presença de Deus e através da obra da cruz, novamente o caminho é aberto para que o homem possa estar com ele. Esse é o plano, esse é o projeto. Deus, ele não quer pessoas trabalhando para ele. Deus, ele quer pessoas que desejam estar com ele. E a partir do estar com ele, vão fazer também coisas para ele. Mas o ponto de partida é relacionamento e não trabalho. Eu me relaciono e porque eu me relaciono, eu trabalho. É algo espiritual, intencional e poderoso. Então é algo espiritual porque é de Deus. A intenção dele é justamente essa, de nos incluir no relacionamento dele e nos ensinar a ser um, para nos movermos como um único homem, como um único corpo. Para quê? Para cooperar com ele no cumprimento do propósito dele. É algo intencional da nossa parte, no sentido de que eu sou diferente do Lucas, eu sou diferente do Luiz, eu sou diferente do Fernando, do Sérgio, eu sou diferente de todos vocês, e vocês são diferentes uns dos outros, mas intencionalmente nós decidimos andar juntos, como um único corpo, como parte de um único corpo, que é a igreja. Então eu tomo essa decisão, é intencional. É intencional quando eu estou com a igreja lá na casa,
e eu vou lá participar junto com os meus irmãos, sentar à mesa com eles. Precisa ser intencional. Eu estou indo lá porque eu quero estar com os meus irmãos e junto com eles, me esforçar para preservar a unidade, que é a do Espírito, e assim cumprir o propósito de Deus. Quando nós andamos em unidade, quando o corpo de Cristo anda em unidade, nós vemos que Cristo ele é revelado. Jesus disse que ele disse lá, pelo amor que vocês tiverem um pelo outro, o mundo vai crer que eu sou o Filho de Deus. Ele fala ali em João 17 para que eles sejam um, né, assim como nós somos. E aí depois ele diz para que o mundo creia que tu me enviaste. Quando nós andamos em unidade, a igreja é fortalecida. Eu estou falando agora a nível de igreja, mas quando nós andamos em unidade, independente do nível de relacionamento que nós estamos tendo, quando andamos em unidade, num pequeno grupo, nós estamos sendo junto com os outros fortalecidos ali, e o mesmo se aplica à igreja. O mundo, ele é impactado pelo amor que é visto entre nós. Talvez o mundo ele olha para nós, ou as pessoas que ainda não creem em Jesus olham para nós, e eu espero que a gente esteja nesse nível. E se a gente, talvez, com certeza, a gente ainda não está na plenitude, né, dessa unidade, mas estamos andando para ela, guiados e orientados e liderados pelo Espírito Santo. Mas o que é o propósito de Deus é que o mundo olhe para nós, para o amor que nós temos uns pelos outros, e possa ficar admirado, dizer assim, nossa, eles são tão diferentes, mas como eles se amam, como eles conseguem andar juntos. Eu quero fazer parte dessa turma. Eu quero estar no meio disso aí. É para esse lugar que o Espírito Santo está nos liderando para nós chegarmos ali. E também, na unidade, Deus é glorificado. É importante a gente lembrar que Deus ele não cumpre seus propósitos, ou ele não vai dar, ele não desenvolve a sua história na individualidade de uma ou duas pessoas. Ele usa uma ou outro de maneiras específicas, para fins específicos, sim. Mas, na totalidade do propósito dele, ele está conduzindo um corpo, um povo que é de propriedade dele. Ele não está levando uma pessoa, 2 pessoas, 3 pessoas. Ele está levando um povo. Esse que é o propósito. E é disso que Deus está nos convidando para participar. É nisso que ele nos chama para participar e usufruir da mesmo tipo de relacionamento e comunhão que existe entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que em primeiro lugar nós tenhamos com eles e depois entre nós, uns com os outros. Amém? Faz sentido para vocês isso? Então, irmãos, eu creio que a nossa oração agora, ela pode ser a mesma de Jesus e pedir para o Pai, faz-nos um. Faz-nos um. Assim como Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo são um, Jesus orou para que nós estejamos nele e sejamos um. Então que agora vamos orar para que a nossa expressão do dia a dia seja essa. Somos um. Somos um único corpo. Somos uma única família. Eu sei que muitos de vocês são até de outra cidade e não vão estar aqui convivendo conosco nos próximos dias, mas eu quero incentivar cada um de vocês, se vocês ainda não têm relacionamento com o corpo de Cristo, ou seja, não estão andando junto com uma igreja, procurem uma igreja séria, que ama Jesus, que é fundamentada na palavra de Deus, e comecem a andar com eles. Eu sei que muitos de vocês já estão andando com a igreja, então eu quero incentivar vocês, continuem fazendo isso. Porque um retiro não define a vida da gente. Eu participei de 1 milhão de retiros, porque eu já nasci no século passado, tá? Então, e cada retiro era um melhor que o outro, um mais fantástico que o outro. Mas o que me fez chegar até hoje aqui não foi o primeiro retiro da minha vida, nem o segundo, nem o terceiro, nem o último que eu participei.
O que fez eu chegar até hoje, vivendo como filho de Deus e amando Jesus aqui, é o meu relacionamento com Ele. Então nós precisamos cultivar o nosso relacionamento. E uma maneira de cultivar, uma das formas de cultivar o relacionamento com Ele é estando junto com os nossos irmãos também, para eles nos ajudarem nisso. Então quero incentivar vocês. A turminha que é de casa, eu não preciso nem falar para vocês, porque vocês têm escutado tanto o que a gente tem falado sobre estar junto. Então não percam a oportunidade de estarem juntos. Seja lá no Encontro 2 ou Mais, seja lá no encontro de uma igreja na casa, seja aqui nos cultos, seja no Juad, todas as expressões que nós temos de ministérios, cada um que tu tiver a oportunidade para estar junto, esteja junto. Ande junto com a igreja. E, sobretudo, desenvolva o teu relacionamento com Deus. Isso é para todos nós, irmãos. Nós precisamos desenvolver o nosso relacionamento com Deus. Amém? Amém. Os guris da música, vem aqui, por favor. Vamos estar orando. Eu quero te convidar, se tu quiser, ficar de pé. E eu gostaria de fazer uma coisa agora. Eu queria ter um tempo para a gente orar com essa turminha aqui toda. Tá? Então eu queria que vocês viessem aqui para frente, nesse espaço que a gente tem aqui. Por favor, vocês podem vir? Vem se colocando aqui na frente. E eu quero pedir que os irmãos aí possam vir aqui agora e orar. Pode orar com um, com outro, pode estender tuas mãos, orar por todos. Enfim, como o Espírito Santo te conduzia a fazer isso agora, eu gostaria de ter um tempinho agora para a gente orar como igreja por essa geração. Amém? Amém, irmãos? Pelo amor de Deus! Ai, o bom gaúcho ia dizer que barbaridade! Vem mais pra cá. Agora tu acordou? Presta bem atenção no que eu vou te dizer agora. Tu que está aí nas cadeiras. Presta bem atenção no que eu vou te dizer. Porque um dia tu vai ser cobrado disso, tá? Presta bem atenção no que eu vou te dizer. É tua responsabilidade e é minha responsabilidade proclamar Jesus na vida de cada um deles. Talvez tu não tenha ministério com jovens, com adolescentes, mas tu tem algo que é poderosíssimo, que é a oração, que é a intercessão. Então, ore por aqueles que estão trabalhando com essa turma. Ore por eles, para que no meio do mundo difícil que a gente está vivendo, eles sejam impactados pelo amor de Cristo, assim como tu foi, assim como eu fui. Esse final de semana eles tiveram uma amostrinha do que é o amor de Deus. Mas foi só uma amostrinha, tem muito mais, muito mais. E eu quero te convidar a ter um encargo, uma carga de oração pela próxima geração. Irmãos, amanhã, os líderes de amanhã, depois, os líderes da igreja, os líderes da sociedade estão aqui, estão nessa geração. E nós precisamos assumir a nossa responsabilidade de abençoar essa galera e de levar eles e mostrar para eles, ser uma luz para eles verem Cristo. Então, se tu pode dizer assim, mas a minha idade é avançada, tá bem, tudo certo, mas então lembra todos os dias de orar por eles, para que Deus levante líderes, levante profetas, levante pastores e mestres no meio dessa galera, no meio dessa geração. E eu queria, a gente tirar agora um tempo, eu queria, por favor, venham aqui mesmo, tá, gente? Saia da cadeira, vem mais pertinho, abraça alguém, ora, se o Senhor te dá uma palavra, algo específico, um versículo, uma impressão, fala ali no ouvido dele, dela. Nós queremos, como igreja agora, permitir, Espírito Santo, que através da nossa vida tu abençoe a vida de cada um dos nossos queridos aqui, Senhor. E eu não conheço todos eles por nome, muitos deles eu vi agora pela primeira vez. Mas, Senhor, eu oro para que
eles experimentem agora uma porção do teu amor maior, mais profunda, mais intensa, para que eles possam ficar impactados, apaixonados por Ti, Senhor, que sejam atraídos pela obra que Tu fizeste por amor na cruz, e que os olhos deles sejam fixos nessa obra, e que nunca mais se desviem deles, Senhor. Senhor, livra cada um deles do mal desse século. Livra cada um deles do mal do mundo, da maldade, Senhor. Protege eles, livra eles do mal. Derrama no coração deles uma porção maior do Teu amor. Percebo quão maravilhoso Ele é e o quanto que Ele me quer. Ele me amou. Ele me ama. Ele me Obrigado porque Tu nos amou, Jesus, e continua nos amando todos os dias, a cada novo dia, a cada novo amanhecer. A Tua misericórdia, ela se renova sobre a nossa vida e nos traz uma convicção de que Tu nos ama. E eu oro para que essa convicção venha no coração de cada um deles agora, Senhor. Uma convicção de que Tu é um Pai amoroso, de que eles são queridos filhos amados do Pai. Revela Teu amor, Jesus. Revela Teu amor. O Seu amor é como um furacão. Eu me rendo ao vento de Sua misericórdia. Então, de repente, não vejo mais minhas aflições. Tua glória, percebo maravilhoso Ele é e o quanto Ele me quer. Ele me amou. Ele me ama. Ele me amou. Derrama Teu amor, Jesus. Ele me amou. Ele me ama. Senhor, a Tua palavra diz que aqueles que creem em Ti, do seu interior fluirão rios de água viva. E nós queremos profetizar sobre essa geração, representada aqui por esses adolescentes, por esses jovens. Nós profetizamos que do seu interior fluirão rios, rios de água viva, Senhor. Rios de água viva que alcançarão seus colegas, suas famílias, seus amigos, seus vizinhos. Rios de vida fluindo, sendo derramados a partir do trono de Deus no nosso coração, Senhor.